Bom, bom dia a todos. Meu nome é Henrique, como o Daniel já apresentou, e hoje eu vou apresentar o trabalho da minha dissertação de mestrado, que está intitulada Profit Model and Optimal Breeding Strategy Applied to the X Infinity Game. E, bom, o orientador é o professor Daniel Raton Figueiredo. Vamos começar com uma breve motivação do problema. Bom, a gente tem que desde a pré-história os seres humanos eram nômades. Eles tinham que percorrer grandes distâncias procurando seus alimentos. E isso persistiu até que surge a agricultura, que permitiu que o ser humano cultivasse em um determinado local o seu alimento e, consequentemente, se fixasse ali naquele local. E com isso surgiu a criação de animais. Em criação de animais, eu não estou falando aqui simplesmente do fazendeiro estar alimentando e cuidando do seu rebanho. Aqui, e também não estou falando, aqui a gente quer focar na procriação animal, e na procriação animal eu também não estou muito interessado em qual é a afinidade da vaca em escolher o seu touro para procriação ou coisa do tipo. Aqui a gente está focando numa procriação lucrativa, onde o fazendeiro ele quer ter lucro com a procriação do seu rebanho. Então, por exemplo, se ele tem uma vaca leiteira, ele quer que essa vaca leiteira reproduza para poder gerar futuramente filhotes que sejam vacas leiteiras, que deem bom leite, uma maior quantidade de leite e coisa do tipo. Bom, nesse problema, a questão que surge aqui é quais animais do meu rebanho eu vou cruzar para poder obter um maior lucro. E bom, para responder esse tipo de pergunta, existem vários artigos na academia que vão elencar uma estratégia de procriação ótima. Então a gente tem a aplicação para um conjunto de gado leiteiro, a gente tem a aplicação para a produção de mel por abelhas, temos até a aplicação na agricultura para poder fazer a procriação de cereal. Temos estudos matemáticos propondo um modelo que incorpore a variação dinâmica de preço. E temos até mesmo uma produção de carne, né, que seria a mais comum. Bom, fechando esse parênteses da parte científica, muitas tentativas, né, ao longo do tempo de fazer jogos virtuais que emulem um ambiente de fazenda virtual, onde o jogador ele pode ali estar com a sua agricultura, pode criar os seus porcos, e dentro do jogo permite que ele consiga obter, de certa forma, um lucro. Só que esse lucro nos jogos tradicionais, ele não consegue sacar esse dinheiro para a vida real. Esse dinheiro fica simplesmente guardado ali virtualmente, sem ter interação com o real. E uma tecnologia que permite trazer esse dinheiro para a vida real seria através da blockchain com as NFTs, que vem do inglês Non-Fungible Token. O que seria isso? São tokens que estão definidos na blockchain, e eles são, por definição, indivisível. A gente não consegue dividir, quebrar esse token em pedaços, e eles são definidos unicamente na blockchain através do seu ID. Então, uma analogia que a gente consegue fazer é com a taça da Copa do Mundo, onde a taça da Copa do Mundo ela é única para o ano da Copa do Mundo que ela foi feita. E o valor da taça da Copa do Mundo não está simplesmente no ouro que ela é constituída. Está simplesmente na representação, né, aquilo que ela representa, o símbolo, para a humanidade. Da mesma forma, a NFT está representando algo na blockchain e daí está o valor inerente dela. Ok? E nesse contexto das NFTs, a gente tem jogos como o CryptoKitties, que se baseia numa coleção de gatos virtuais, e a gente consegue reproduzir, procriar esses gatos para gerar novos gatos. E aí a gente tem um valor associado a isso, né? A gente pode reproduzir gatinhos de forma que gere novos gatinhos mais bonitos ou coisa do tipo. Só que o nosso foco aqui está no X Infinity, que é um outro jogo NFT que consiste, na verdade, num ecossistema virtual, onde os X's, que seria como se fossem os gatinhos do outro jogo, eles podem batalhar dentro desses jogos e podem também procriar, se reproduzir gerando novas NFTs. E dentro do X a gente tem toda uma economia diversificada, com a compra e venda desses X's e com também a produção de outros ativos dentro do jogo. Um exemplo do Marketplace está aqui na tela. A gente tem na primeira linha os X's hoje disponíveis que estão mais caros no Marketplace. Observa que os valores são de fato exorbitantes
temos aqui os X's anunciados pela casa do $1 bilhão. Obviamente, esses X's não serão comprados por ninguém, né? Só um doido com $1 bilhão na carteira para poder comprar um X desse. Aqui embaixo a gente tem os mais baratos, hoje, por cerca de $2, que seria, digamos, mais fácil de alguém ir lá e comprar. E isso já introduz para a gente a noção de quão ruidoso são esses preços, né, dos X's no Marketplace, porque qualquer um pode anunciar pelo preço que quiser. Vai da ideia da pessoa se ela vai anunciar caro ou se ela vai anunciar barato. Bom, o X, como eu já disse, ele é uma NFT, ele está definido unicamente por um ID, e o mais importante é que ele tem uma genética e atributos associados a ele. E no caso existem 9 classes de X's, aqui a gente tem 2 exemplos de aquáticos e um de planta. O X ele tem partes de corpo que são definidas pela genética. Quais são essas partes de corpo? A gente tem aqui o olho, orelha, costas, boca, chifre e o rabo. Os atributos e as cartas que vão ser usadas nos jogos são definidos por essas partes, e as partes elas são manifestações da genética dominante, mas a gente tem também genes recessivos R1 e R2, totalizando então 3 genes. E na reprodução, a gente tem que os filhos vão ser gerados aleatoriamente, dependendo de um par, né, de pai e mãe que vai produzir ele. E a probabilidade de cada gene, obviamente, vai depender dos seus pais, podendo haver mutação. Quanto mais um X se reproduz, maior é o custo de reprodução para gerar um novo X. O ovo gerado ele leva 5 dias para chocar. Então o par aqui vai reproduzir, vai gerar um ovinho, e esse ovo eu até então não sei o que ele vai gerar, aí depois de 5 dias ele me gera um novo indivíduo. Ok? Bom, como eu já disse, o custo de produção ele cresce. Quanto mais um X se reproduz, maior é o custo. E no caso aqui, a gente tem um custo que cresce exponencialmente. Aqui nesse gráfico, a gente tem o custo em SLP, que é um token lá do X Infinity. E no total, a gente tem um limite de reprodução de 7 vezes. Então, o X ele pode se reproduzir 1, 2, 3, até no máximo 7 vezes. Então, se a gente tem o custo de reprodução e tem o possível valor de venda de um filhote, obviamente, dependendo de qual filhote que vai sair dessa reprodução, a gente pode ter lucro ou pode ter prejuízo. Então, entrando mais a fundo nas probabilidades, né, de geração de um filhote, a gente tem que, para cada parte de corpo, né, o filhote vai herdar de um dos pais o gene dominante do seu pai com a chance de 37,5%, o recessivo 1 com a chance de 9,375% e o recessivo 2 com 3,125%. E aqui do lado direito a gente tem um exemplo das probabilidades associadas a cada parte para um par específico que eu tomei aqui para exemplificar. Agora vamos pensar que alguém que queira reproduzir visando lucro, ele queira reproduzir o par de forma que gere esses elementos aí que estão grifados em azul. Né? Observe que tem parte como o chifre, que é 100% de chance de sair o que o procriador deseja, outras partes com 96,875%, e no caso do rabo aqui tem 75%. E bom, a gente pode calcular qual seria a chance de sair uma dessas partes. Se a gente calcular, a gente vai ver que é 57,5%. A probabilidade de sair o que o reprodutor quer para poder ter lucro. Porém, a pergunta que surge naturalmente é, os outros 42,5%, que são aquelas partes que não estão grifadas em azul, isso vai gerar prejuízo para o procriador? Bom, uma análise mais quantitativa que a gente pode fazer seria calcular o valor esperado da reprodução, aonde a gente poderia pegar todas as possibilidades de X's que vão ser gerados. Para cada um deles a gente tem uma probabilidade associada e tem um valor de venda que a gente vai estimar e o custo que é fixo para a reprodução. Com isso a gente consegue fazer uma espécie de média para poder calcular qual seria o valor esperado do lucro de uma determinada reprodução. Ok? Bom, contextualizado o problema,
vamos dizer agora quais são as principais contribuições desse trabalho, o que de fato a gente está fazendo. A gente propôs uma formulação matemática para a estratégia de procriação de NFT. E até onde a gente sabe, esse é o primeiro trabalho a propor uma estratégia de procriação de NFTs. Daí a gente fez uma proposição de abordagem para resolver esse problema, né? A gente quer solucionar esse problema. E, por fim, coletamos dados reais do Axie Infinity, do Marketplace, e fizemos uma avaliação da nossa proposta com base nesses dados reais. Começando pela estratégia de procriação ótima, a gente pode pensar no problema de otimização, onde a gente quer encontrar a melhor estratégia de reprodução. E esse é um problema difícil, já que a solução ótima é modelada como um programa não linear inteiro misto. E antes de entrar exatamente na formulação, a gente precisa definir o que a gente está usando. A gente tem o conjunto de Axies no Marketplace, dotada pela letra H. O eta A ou eta B seria o Axie que possui um conjunto de genes A ou B. X é a minha variável de decisão, que vai dizer o par que eu escolhi para reproduzir. E Y é a minha variável de decisão, que representa um Axie que eu fui lá e comprei do Marketplace para eu reproduzir. Ok? Então, X é um par, Y é um indivíduo. E o Q de eta A é quantas vezes o Axie eta A foi escolhido para procriar dentro da nossa formulação, que eu vou mostrar mais para frente. Daí a gente tem alguns parâmetros que vêm do Axie, que seria o limite de vezes que um Axie eta A pode procriar. A minha função BV vai indicar se a procriação entre o eta A e B é possível, porque o Axie restringe a procriação entre irmãos, entre pai e mãe e coisas do tipo. O meu S de eta A seria o preço de compra do Axie eta A. O Mi seria o valor esperado de venda do filhote, de uma reprodução entre eta A e eta B. E o S de A, simplesmente, diferente do S de eta A, seria o preço estimado de revenda do meu Axie eta A. Repara que aqui o preço de revenda tende a ser menor do que o preço de compra do Axie no Marketplace. LC seria o orçamento que eu tenho para investir, né, o limite de capital. E C é o custo de reprodução. Bom, definido isso, na nossa formulação a função objetivo é simplesmente maximizar o lucro. Aqui a gente tem 3 parcelas, né, digamos assim, de somatório. A primeira é efetivamente o retorno, né, de venda dos pares que eu reproduzi. A segunda parcela é o retorno da revenda dos Axies para o Marketplace. E a terceira parcela é o custo de reprodução total. Então, se a gente tem o valor entrando, tirado os meus custos, eu tenho o lucro na minha função objetivo. Primeira restrição é aquela restrição que impede os Axies irmãos ou pai com mãe reproduzir. Tenho a restrição que define o limite de reprodução de um Axie, que no máximo, né, seriam 7 vezes, aonde eu estou atribuindo o meu contador para contar quantas vezes um Axie reproduziu. Aqui eu tenho a minha restrição que limita o meu orçamento, que eu vou estar limitando o custo de procriação do Axie com o valor que eu vou gastar para comprar do Marketplace. Eu tenho o orçamento, eu posso comprar os indivíduos e reproduzir. Para os dois, eu gasto o meu dinheiro. Essa daqui é uma restrição de tolerância ao risco, que a gente simplesmente escolheu como 50%. Então isso daqui está dizendo que a reprodução de um par tem que garantir lucro com chance de pelo menos 50%. E por fim a gente tem um algebrismo aqui, que é só para dizer que eu só posso reproduzir um Axie se eu comprar ele do Marketplace, fazendo o link com a variável x com a variável y. Ok? Bom, dada a formulação, problema resolvido? Ainda não. Há muitos desafios que a gente enfrenta para poder resolver esse problema, que é difícil. O primeiro deles é a estimativa de preço. Como eu disse, a gente quer estimar qual seria o lucro esperado de um Axie, né, de uma procriação para o Marketplace. E os preços são extremamente ruidosos, como eu mostrei, tem gente anunciando o Axie por preço caro, gente anunciando por preço barato. E há vários fatores que vão influenciar esses preços, a gente precisa dar uma tratativa para isso.
No caso desse trabalho, a gente simplesmente assumiu que a gente pega a característica e olha para o x que tem o menor valor dado aquelas características. A gente tem problema de combinatória, onde cada reprodução ela pode gerar até 100.000 x's. Um único par gerando 100.000 x's. E ainda há uma infinidade de possibilidades de permutar esses pares, né, para o marketplace. E no final a gente tem um problema de engenharia, que é necessário a gente manter todo um banco de dados atualizado com esses preços, para a gente poder estimar o preço, e precisamos ter uma alta eficiência computacional para as operações. Porque se a gente pensar, se um par pode gerar 100.000 filhos, significa que eu vou ter que estimar o valor, eu vou ter que estimar um preço 100.000 vezes para essa reprodução. E no problema de combinatória, se a gente assumir que eu tenho um conjunto com 100.000 x's, isso na combinação par a par vai gerar 5 bilhões de pares, e isso levaria, com um computador moderno, a nossa implementação, 8 meses para poder estimar os lucros desses pares aqui que estão reproduzindo. E qual que é a resolução do problema que a gente propõe? Bom, a gente tem uma abordagem que foi proposta dividindo em duas etapas. A primeira etapa seria o LNS e a segunda etapa seria o uso de um solver comercial, uma caixa preta. Então a gente tem que o nosso conjunto de x's, eles são separados por classes. Por que separado por classe? Porque a gente simplesmente olhou uma amostra dos dados e conseguimos perceber que a chance de lucro cruzando x's de diferentes classes é muito pequena. Então seria mais eficiente a gente separar ele por classe, até porque a gente consegue rodar essas instâncias do LNS em paralelo, rodando todas ao mesmo tempo para diferentes classes. E aí o LNS está preocupado em encontrar o par mais lucrativo. E dentro desse processo ele vai encontrar os pares lucrativos e, calculando os pares lucrativos, ele joga já para o solver pronto, e aí o solver computa a nossa solução final, que seria quais x's comprar do marketplace e reproduzir. Bom, agora entrando um pouco dentro do LNS, o que seria, né, o Adaptive Large Neighborhood Search. Ele é um algoritmo de busca iterativo, então a cada passo, a cada iteração, ele vai estar olhando uma porção de vizinhança. Como mostra aqui a lupa, a cada passo ele vai estar explorando um pedaço, e aqui em cima a gente pode visualizar um conjunto total, e o LNS a cada passo ele olha um subconjunto do meu todo, né? Ele se baseia em operadores que podem promover diversificação e intensificação. Diversificação no sentido de procurar coisas mais aleatórias, intensificação no sentido de ir mais gulosamente procurando algo melhor. Ele permite explorar soluções piores, com uma certa probabilidade, e no final o mecanismo adaptativo dele tende a escolher os melhores operadores. Os operadores do LNS são divididos em dois tipos. A gente tem um conjunto de operadores que são de destruição e um conjunto de operadores que são de reparação. Qual que é a ideia? O operador de reparação retira parte da solução, tornando ela inviável. Então a gente precisa reparar essa solução, e na hora que o operador vai reparar, o operador ele pode reparar de diferentes formas. E daí surge a ideia de vizinhança, onde ele vai ali selecionar algum modo de reparar aquela solução para torná-la viável novamente. Daí o mecanismo de adaptação ao longo do tempo, observando os operadores de destruição e reparação escolhidos, ele vai dando pesos para cada operador em função da utilidade, né, do quão bom foi o desempenho desse operador. De forma que lá na frente ele vai escolhendo os operadores que tiveram o melhor desempenho. Ok? Aí para o nosso problema a gente teve que definir os operadores, né, para o X-Infinity. Para os operadores de destruição a gente elencou 4 operadores. Lembrando que esses operadores, para o nosso problema, ele vai estar retirando um par da solução. Eu tinha um par, ele vai remover um deles. Como é que ele vai remover esse elemento? Ele pode remover aleatoriamente, ele pode tirar o X, que tem um custo de reprodução mais caro, ou ele pode tirar o X, que tem o menor lucro parcial, onde a gente tentou estimar esse lucro parcial
com base no preço de venda do X, a gente estima de certa forma que o filhote dele será o preço de venda do pai. E aí tira o custo da reprodução. E a gente pode olhar para a genética dele e retirar o de menor pureza. Esses são os 4 operadores de distribuição que a gente definiu para esse problema. E temos os operadores de reparação, que vão colocar alguém no lugar desse indivíduo que foi removido. A gente tem um total de 7 operadores de reparação dividido em 2 partes. Aqui a gente tem os operadores de reparação que a gente chamou de individuais, porque ele pode simplesmente escolher aleatoriamente um indivíduo para colocar nesse par, ou ele pode escolher de um conjunto que tem um melhor lucro parcial individual. Ele pega os melhores e sorteia aleatoriamente um para colocar no par, para recompor a solução. Ou ele pode escolher com base no menor custo de reprodução individual. Da mesma forma, pega o conjunto que tem os menores custos de reprodução individual e seleciona um aleatoriamente. E a gente também tem os operadores de reparação que são genéticos. Como assim genético? Ele vai olhar para um indivíduo e vai elencar uma similaridade genética. Essa similaridade genética pode ser com relação ao X que ficou no meu par, ou pode ser com relação ao X que foi removido pelo operador de distribuição. Daí gera para a gente essas 4 variações, aonde eu tenho o genético aleatório do que mantém, que é do que ficou, genético aleatório do que muda, que é do que foi removido pelo operador de distribuição. E o que muda aqui do genético aleatório para o genético guloso é que o aleatório simplesmente vai pegar os similares e escolher aleatoriamente, e o guloso vai pegar os similares e vai escolher o que dá o maior lucro para aquele par. Ok? Bom, definido aqui os nossos operadores, vamos para os experimentos. Começando pelo nosso dataset que a gente utilizou. A gente tem um total de 65 mil X's que a gente conseguiu capturar do Marketplace. E daí a gente montou um gabarito para cada classe. Então, por exemplo, a classe aquático tem 25.600 X's e a gente computa para cada par os 329 milhões possíveis. A gente computou o lucro para poder formar um gabarito. Foram cerca de 15 dias para poder calcular esse gabarito, onde a gente utilizou os dados originais, sem nenhum tipo de filtro, e esses dados foram coletados no dia 7 de março de 2022. Para os experimentos, primeiramente analisando o desempenho do LNS. O que a gente quer ver aqui? A gente quer ver a exploração dele, quantos pares o LNS visitou durante essa busca, os operadores, como é que foi o desempenho dos operadores? Será que algum dos operadores que a gente propôs teve um desempenho melhor que os demais? Será que teve algum que foi muito ruim? E por fim a gente vai comparar com o gabarito, né? Será que o LNS conseguiu de fato encontrar os pares lucrativos e bons pares lucrativos? Bom, analisando o LNS que rodou para a classe do aquático, a gente tem aqui no eixo horizontal as iterações do LNS, cerca de 70 mil iterações. No eixo vertical do gráfico da esquerda, a gente tem o lucro efetivamente encontrado, e aqui no gráfico da direita, o número de pares que ele visitou, que ele calculou o lucro, né? Então a gente vê aqui nesse gráfico da direita que o LNS ele conseguiu explorar muito bem esse espaço, encontrando cerca de 4.300.000 pares durante essa busca. E observa que o crescimento foi quase linear. Então ele vai seguindo as iterações, sempre conseguindo encontrar novos pares. Apesar de que aqui no meio ele travou um pouquinho, mas logo veio um reset, representado por essa linha vertical, que permitiu que o algoritmo progredisse novamente. Aqui em laranja a gente tem o melhor lucro encontrado. O melhor lucro encontrado foi crescendo aos poucos, e aqui no final, cerca da iteração 60 mil, ele encontrou o melhor de todos. E observe que em azul, o lucro que ele foi encontrando em cada iteração foi variando bastante, ou seja, ele conseguiu encontrar pares bem lucrativos. Agora olhando para os operadores, né, que teve nesse processo. Aqui a gente ainda tem, no eixo horizontal, as minhas iterações do LNS. Para o LNS, um operador pode acontecer 4 coisas com ele, dado que ele foi escolhido.
O resultado do operador pode ser rejeitado se ele for muito ruim, com uma certa probabilidade. Ele pode ser aceito se ele for ruim, com uma determinada probabilidade. Ele pode ser melhor do que o estado atual, então automaticamente ele já é aceito porque ele trouxe uma melhoria. E ele pode encontrar o melhor de todos que ele viu até o momento. E o que a gente observa aqui é que todos os operadores de destruição tiveram um desempenho razoável, porque todos eles conseguiram encontrar indivíduos melhores e até mesmo encontraram o melhor de todos. Olhando para esse gráfico da direita, a gente tem a probabilidade do operador ser selecionado naquele mecanismo de adaptação. E a gente observa aqui que o operador LP, que remove o de menor pureza, foi o mais selecionado para esse caso, porém a gente teve grande variação aqui, né? Ele foi mais selecionado, mas não teve um destaque tão grande assim. Para o aquático de reparação é um pouco diferente. Repara que esse operador que está com a bolinha rosa, que é o ITPP, ele só foi rejeitado. Ele não aparece aqui nem aceito, tampouco achou o melhor, tampouco teve uma melhoria e tampouco achou o melhor. Ele teve um desempenho bem ruim. O ITB também teve um desempenho ruim, aceitando pouco, né? Teve poucas melhorias, também não achou nenhum melhor. Então daqui de cara a gente consegue ver que os operadores genéticos tiveram um desempenho melhor, pois só os operadores genéticos que conseguiram achar o melhor de todos aqui na nossa busca. E o aleatório que está aqui em roxo, ele teve um desempenho ainda melhor do que os outros operadores individuais, tá? E no caso aqui na probabilidade teve um pequeno destaque para o GGK também, mas teve uma grande variação aqui ao longo do tempo também. Agora, se a gente olhar para o inseto, para a classe do inseto, que é o bug, a gente teve praticamente as mesmas coisas. Na parte da exploração foi cerca de 1.400.000, também cresceu linearmente, o algoritmo não travou, apesar de ter várias resets, ele conseguiu explorar bastante o espaço. Ele conseguiu ir evoluindo e encontrar lucros altos, e ao longo do tempo a gente vê que o lucro do estado também foi bom. O resultado aqui para o operador de destruição foi análogo ao do aquático também. E repara que aqui teve menos destaque ainda, né? A probabilidade fica mais misturada e os operadores conseguiram encontrar bastante melhorias, foram bastante aceitos para a destruição. E para o de rejeição, novamente a gente tem que o operador rosa, o ITPP, que são os individuais, ele e o ITAB foram bem ruins também. Então daqui de novo a gente tem os operadores genéticos tendo desempenho bem melhor do que os operadores individuais. Agora, finalizando a parte da LNS, a gente tem que o LNS ele visitou cerca de 4% de todas as possibilidades de pares. Então é um percentual bem pouquinho. Porém, ele encontrou cerca de 61,5% dos pares lucrativos. Então, olhando um pequeno conjunto, né, de X's, ele conseguiu encontrar os melhores, os mais lucrativos. E foi melhor do que isso até, porque quando a gente olha o top 10, né, do gabarito, em negrito a gente tem marcado o que o LNS encontrou. Então, para o aquático, do top 10 geral, ele encontrou 8, e para o do inseto, para o top 10 geral, ele encontrou 8. O que é melhor ainda, né? Dos 61% dos lucrativos, ele encontrou a nata, digamos assim. Agora, indo para a solução final, o que a gente quer ver na solução final? Bom, primeiramente a gente quer comparar com o gabarito. A gente quer ver se a solução composta pelos pares que o LNS encontrou foram tão bons quanto a solução final usando todos os pares lucrativos. Daí surge uma pergunta de quantos pares lucrativos são necessários para poder jogar, né, para o meu solver resolver. E aí a gente fez o experimento usando os 100 pares mais lucrativos, os 1.000 pares mais lucrativos e os 10.000 mais lucrativos. E por fim a gente quer ver a alocação de capital, como é que o orçamento que eu tenho vai influenciar na minha solução final, né? Bom, então entrando no resultado, a gente tem aqui o budget, né, o meu orçamento,
variando de $500, $1.000, 2.500, 5.000, 7.500. Para cada orçamento a gente tem o conjunto dos 100 pares mais lucrativos, 1.000 mais lucrativos e 10.000 mais lucrativos. Isso para cada um deles. Na coluna GT é o resultado do lucro para o gabarito e do LNS aqui. E na última coluna a diferença percentual. Bom, a gente percebe que o lucro foi inalterado utilizando os 100 pares mais lucrativos até os 10.000 pares mais lucrativos para esse orçamento que é pequeno. A gente repara que os valores se repetiram para cada valor de orçamento. A diferença entre o gabarito e o LNS, ele cresce com o orçamento. Se a gente reparar aqui na última coluna, quanto maior é o meu orçamento, maior é essa diferença percentual entre o LNS e o gabarito. Por que isso acontece? Porque simplesmente vai faltando pares bons para o LNS para poder resolver, digamos assim. O tempo de execução para os pares do LNS ele é sempre menor. Isso é interessante notar, porque o conjunto dos pares que está entrando para o solver, que veio do LNS, ele é um pouco mais esparso, e isso facilita o solver de resolver na hora de buscar a combinação. Agora, indo para os budgets maior, de $10.000 até $100.000. O lucro ele aumenta conforme eu adiciono mais pares, diferente de lucro menor. Então, repara aqui para 25.000, eu tenho uma diferença se eu vou usar os 100 pares mais lucrativos ou se eu vou usar os 1.000 pares mais lucrativos. Simplesmente porque acaba faltando par lucrativo para ele colocar na solução. Repara até que quando eu vou para $100.000 de orçamento, é praticamente trivial resolver esse problema com 100 pares mais lucrativos, porque é simplesmente colocar todos eles na solução. A diferença entre o gabarito e o LNS ele continua crescendo. Aqui a gente chega aqui a cerca de 24%. E o tempo de execução ele fica inviável conforme eu aumento o meu orçamento e aumento o número de pares que eu coloco para o solver resolver, passando até de 4 horas aqui. Aqui passou de 1 hora, 60 minutos. Okay? E por fim, analisando aqui a solução de fato que foi encontrada pelo solver, por exemplo, para um budget de 7.500, a gente teve que ele utilizou 28 pares, quer dizer, utilizou 28 hexes para compor 31 pares para o gabarito. Isso mostra para a gente que teve um grande reaproveitamento dos hexes para compor diferentes pares. E por consequência, o gasto entre compra e procriação foi bem equilibrado. Repara que aqui a gente tem cerca de 50% ele gastou para comprar os hexes, 50% ele gastou para poder reproduzir esses hexes. E isso tende até a ser melhor conforme eu aumento o budget. Ele vai reaproveitando mais esses pares conforme eu tenho mais dinheiro para poder casar melhor esses pares, comprar mais e reproduzir. Ok? Bom, é isso. Nas considerações finais, a gente apresentou uma estratégia de procriação. A gente elaborou uma formulação aplicada para esse problema de procriação de NFT. A nossa abordagem de resolução foi uma abordagem em 2 etapas, que permitiu encontrar soluções dentro de 4 horas, que foi o tempo limite que a gente colocou. A avaliação experimental com os dados reais que foram coletados para esse trabalho permitiu a gente verificar a eficácia da proposição. Tivemos ali cerca de 10% ali para um determinado budget de diferença. E os resultados em si mostraram que, para um gabarito que a gente levou 15 dias para poder executar, a nossa proposição validada em apenas 4 horas. É isso. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida. Ok, Henrique, obrigado pela